Olá, quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Câmara do Rio aprova a criação de uma frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. A gente quer chamar um grupo de vereadores para a gente atentar em algumas doenças crônicas, algumas doenças mais raras. Comissão de Saúde promove audiência pública para discutir a dificuldade na liberação de ambulâncias do SAMU no município do Rio. E uma lei aprovada na Câmara do Rio tenta reduzir gradativamente o uso de agrotóxicos nos sistemas de produção agrícola. O consumo de alimentos orgânicos cresceu na cidade. Eu tomei consciência, de que é importante a gente ter uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, pesticidas e outras coisas mais. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando dos vetos da Prefeitura do Rio que foram derrubados na sessão plenária desta quinta-feira na Câmara do Rio. Entre eles, o que inclui a implementação do plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários da saúde do município. Durante a sessão, também foi anunciada a criação de uma frente parlamentar. A sessão teve início com a aprovação da criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. O objetivo é promover debates que visem a elaboração de propostas, diretrizes e planejamento de ações que busquem atender a esse grupo. É mais um trabalho de um grupo de vereadores para essa causa muito nobre, que é a da pessoa com deficiência. Eu que já fui por 4 anos presidente dessa comissão, inclusive no meu primeiro mandato, onde eu aprendi bastante. Conheço da necessidade, da importância, da relevância que é essa causa. E respeitando essa comissão, a comissão que já existe aqui, a comissão permanente, a gente quer chamar um grupo de vereadores para a gente atentar em algumas doenças crônicas, algumas doenças mais raras. Na sequência dos trabalhos, o Parlamento rejeitou 2 vetos do Poder Executivo a projetos de lei já aprovados na Câmara. Entre os vetos rejeitados estão o que estabelece o direito à presença de um intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, para acompanhar as consultas de pré-natal, o trabalho de parto e as consultas das gestantes, parturientes e puérperas com deficiência auditiva, e o que trata sobre a proibição da retenção de macas das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e de outras unidades móveis de urgência pelas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. Os vereadores discutiram os vetos parciais da Prefeitura ao projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e que inclui a implementação do plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários da saúde do município. Servidores da saúde acompanharam a votação das galerias. Depois de muita discussão, o veto foi rejeitado. A dificuldade na liberação de ambulâncias do SAMU no município do Rio foi o tema de uma audiência pública virtual organizada pela Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Participaram do encontro representantes da Secretaria Municipal de Saúde, de Estado, do Ministério da Saúde e do SAMU, além de membros da sociedade civil. Denúncias dão conta de que pacientes têm esperado até 22 horas dentro de ambulâncias sem sair dos hospitais, o que prejudica todo o fluxo de socorro e atendimento na cidade. De acordo com um levantamento realizado pela Comissão de Saúde, no período de 5 a 25 de julho, 343 ambulâncias ficaram retidas nos hospitais. Em 76% dos casos, os veículos demoraram mais de 1 hora para sair das unidades. Fizemos alguns plantões nas portas dessas unidades de saúde, fizemos vários vídeos, mostrando o tempo em que essas ambulâncias ficavam retidas. E o problema principal dessa retenção é exatamente a piora do atendimento do SAMU, porque uma ambulância que fica presa numa unidade de saúde, ela deixa de fazer o atendimento normalmente que o SAMU faz, que é o atendimento domiciliar, e hoje até atendimento também na rua, muitas vezes o SAMU faz esse atendimento. A gente entende que isso é fruto de uma superlotação das nossas unidades de saúde. Não é um problema específico
do profissional, enfim, é um problema realmente que muitas vezes o SAMU chega e a gente se baseia pela grade em que o sistema de regulação nos informa, né? Então, a partir daí, a gente procura, na maioria das vezes, as unidades estão restritas, a gente procura encaminhar essas ambulâncias para as unidades das áreas programáticas a quais elas atendem, né? A Rede Municipal de Saúde dispõe de 8 hospitais de emergência, além de 14 UPAs e 7 coordenações de emergência regionais, os CERS. Não tem como a gente falar desse tema sem tratar, recuperar as reais competências de gestão de cada um dos entes federativos que estão aqui, constituindo a rede do sistema público de saúde da cidade. Então, um exemplo disso é que hoje eu tenho na minha rede mais de 600 pessoas internadas com condições de neoplasia, ortopedia, hematologia, questões de alta complexidade que, historicamente, são de responsabilidade, são de competência, né, dos entes estadual e federal, que hoje sobrecarregam as minhas unidades municipais. Eu não consigo dar alta para esses pacientes, né? Nós estamos no momento com as UPAs todas em reforma, isso talvez tenha atrapalhado um pouquinho, mas isso é necessário. As UPAs estavam todas sucateadas, então todas estão sendo reformadas com uma programação específica mais em reforma. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje que os eleitores não poderão levar o celular para a cabine de votação. A repórter Simone Braga tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Simone. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E a decisão dos ministros do TSE de proibir o uso do celular durante a votação na cabine foi por unanimidade. Eles entenderam, que isso configura uma ameaça ao sigilo do voto, que é previsto na Constituição. A orientação do TSE é que os eleitores deixem o celular com os mesários na sessão e junto na urna, antes de votar na urna eletrônica. O aparelho deve ser entregue junto com o documento de identificação. E segundo os ministros do TSE, a proibição do uso do celular também evita coações e fraudes, como a gravação de vídeos falsos sobre o funcionamento da urna eletrônica. Sérgio. Bom, Simone, e se os eleitores não cumprirem essa decisão, o que acontece? Vão ser punidos, Sérgio, com certeza, porque os mesários poderão acionar o juiz responsável pela zona eleitoral e até chamar a polícia. E de acordo com o TSE, o eleitor poderá ser indiciado no artigo 132 do Código Eleitoral, que prevê a detenção de até 2 anos, Sérgio, para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto. Então fica aí já, essa dica para os eleitores não levarem o celular e até mesmo não tentarem usar durante a votação na cabine. Sérgio, é com você. Obrigado, Simone, pelas informações. Mais de 4.000 casos da varíola dos macacos foram confirmados no Brasil, que já é o 3º país com o maior número de registros da doença no mundo. A Anvisa analisa a importação da única vacina autorizada pela Organização Mundial de Saúde, que é produzida na Dinamarca. São 4.144 casos confirmados no país, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, número que dobrou em 19 dias. O estado de São Paulo tem a maior quantidade de registros, 2.640, seguido pelo Rio de Janeiro, com 508, e Minas Gerais, com 221. Só nesta quarta-feira, surgiram 160 novos pacientes atingidos pela varíola dos macacos. Uma morte foi confirmada até agora, a de um homem de 41 anos que tinha problemas no sistema imunológico, ocorrida no mês de julho. No mundo todo, já são 13 mortes e quase 46 mil casos. Desses, cerca de 16 mil são nos Estados Unidos. Em segundo lugar está a Espanha, com 6 mil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que está avaliando a aplicação da vacina contra a varíola dos macacos no Brasil, atendendo a pedido do Ministério da Saúde para importar o imunizante. Nesta quarta-feira, o laboratório dinamarquês responsável pela única vacina autorizada divulgou um acordo com a Organização Mundial de Saúde
para começar a distribuição na América Latina e no Caribe, em setembro. Trata-se de um imunizante contra a varíola humana, doença erradicada em 1980. A decisão da Anvisa para o uso no Brasil deve sair em uma semana. Desde maio, o mundo tem o maior surto da doença, fora da África, onde ela surgiu em 1970. Os principais sintomas que aparecem entre 5 e 21 dias depois da infecção são dores de cabeça e musculares, febre e erupções na pele. Apesar de o risco de transmissão, que é feita entre humanos ou através de superfícies contaminadas, ser menor que o da Covid-19, a prevenção é a mesma: isolar os infectados, lavar as mãos, usar máscara e manter distanciamento social em locais públicos. E você vai ver no próximo bloco: lei aprovada na Câmara do Rio cria zonas livres de agrotóxicos no município. Estamos de volta e o nosso assunto agora é o crescimento do consumo de alimentos orgânicos na cidade. A nossa equipe foi até uma feira especializada na comercialização desses produtos e ouviu consumidores e feirantes. Eles elogiaram a lei aprovada na Câmara do Rio, que visa reduzir de forma gradativa o uso de agrotóxicos nos sistemas de produção agrícola na cidade. Aqui, a maioria dos produtos vem do interior do estado do Rio. Muitas vezes fazem parte da agricultura familiar. Anésio de Carvalho, feirante, trabalha vendendo produtos orgânicos há mais de 7 anos, produzido pelo sobrinho. Tem tanta coisa aí. Folhagem, cenoura, beterraba, brócolis, repolho, berinjela, batata, sai tudo, abacate. Mas vai levar a banca quase toda. Justamente por causa do agrotóxico, entendeu? Eles evitam, gostam mais devido a ser orgânico. O circuito de feiras orgânicas acontece há mais de uma década na cidade. Tudo por aqui tem certificado. A procedência das frutas, verduras e legumes está estampada nos cartazes. Para ser considerado orgânico, o produto precisa cumprir uma série de exigências previstas pela legislação nacional. Para um dos fundadores do circuito carioca de feiras orgânicas, a iniciativa tem características importantes como a relação direta entre o produtor e o consumidor, incentivando a economia solidária. É o maior orgulho ter uma feira com essa variedade de produtos. Nós hoje temos 12 feiras na cidade do Rio de Janeiro com estas características. A preocupação com a saúde impulsionada pela pandemia da Covid-19 trouxe mudanças significativas para os hábitos da população. Entre as transformações, o crescimento no consumo de alimentos orgânicos. Eu tomei consciência, de que é importante a gente ter uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, pesticidas e outras coisas mais. Eu amo, porque se eu pudesse, teria todo dia. O Brasil é classificado como um dos países que mais utilizam agrotóxicos, sendo responsável por pelo menos 20% do consumo mundial. Recentemente, uma lei que visa a redução gradativa do uso de agrotóxicos nos sistemas de produção agrícola e pecuária, bem como na produção extrativista e nas práticas de manejo florestal no município, até que se atinja sua reversão total para o modelo orgânico ou de base agroecológica, foi aprovada na Câmara. A produção orgânica favorece a redução da poluição ambiental, por não utiliza nenhum tipo de agrotóxico ou insumo químico. Dessa maneira, preserva-se a qualidade da água utilizada para o plantio e irrigação, não poluindo solo, lençóis freáticos e rios. O Rio de Janeiro continua lindo, mas vai ficar mais lindo ainda se tiver muitas zonas livres de agrotóxico na agricultura, na pecuária, até 2030. Isso é lei. Nós aprovamos aqui na Câmara
essa determinação e a redução gradativa do uso de agrotóxicos na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, é possível encontrar iniciativas como hortas comunitárias, feitas por moradores que realizam trabalho voluntário com o objetivo de despertar a conscientização e incentivar as novas gerações o contato com produtos mais saudáveis. A associação, faz esse trabalho aí de educação ecológica, Eles cuidam desse espaço, planta várias variedades de planta, ensina para as crianças também, faz esse trabalho de educação, cuida desse espaço, Fica bem legal. O Museu do Amanhã recebeu nesta quinta-feira um prêmio internacional por um vídeo sobre os bastidores do trabalho digital durante a pandemia. A cerimônia, promovida pelo Conselho Internacional de Museus, foi realizada em Praga, na República Tcheca. O Museu do Amanhã foi o vencedor na categoria Filme e Vídeo do Festival de Audiovisual e Inovação do ICOM, o Conselho Internacional de Museus. O tema deste ano foi Inspirando Futuros. Entre os quesitos para a premiação estavam a educação e a transferência de conhecimento e a eficiência no alcance do público-alvo. A peça premiada foi sobre a transformação digital durante a epidemia de Covid-19. Segundo a direção, o vídeo traduz o esforço de ir ao encontro do público no período de isolamento social, levando cultura e conhecimento por meio de uma rápida e estruturada migração para o ambiente online. Em um ano, o museu produziu mais de 80 horas de programação virtual. Como resultado, o canal oficial na internet obteve um crescimento de 207% e atingiu mais de 270 mil visualizações. Além do impacto nas redes, o Museu do Amanhã conseguiu ampliar o alcance e atrair pessoas de diversas partes do mundo. Celebrar esse prêmio é reconhecer o trabalho de uma grande equipe que faz o Museu do Amanhã e que precisou pensar muito rápido em como manter a relação do Museu do Amanhã com o nosso público. Levamos para as plataformas digitais atividades das mais diferentes. Levamos aula de yoga, clube de leitura, palestras, debates, roda de conversa. Mas é uma celebração ainda maior. É a conquista de que conseguimos alcançar um público mais ampliado. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em câmara.rio e nas nossas redes sociais, em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts, que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre os benefícios do aleitamento materno. A entrevistada é a médica pediatra Rosicleide Souza Pinheiro. Obrigado pela companhia e até amanhã.